Fazer a vontade de Deus nem sempre será agradável, mas será poderoso. Obedecer é melhor do que sacrificar. A recompensa para quem anda na obediência. Amém? Eu queria já convidar você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e tocar no sininho para maiores notificações. Deus te abençoe. Convido você também para puxar a mesa e sentar e comer um pão maravilhoso, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Aleluia! Vamos orar. Pai, eu quero te render graças pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Eu te rendo graças pelo teu favor. Eu te rendo graças porque o Senhor não me deve nada, mas o Senhor me equipou com tudo o que é necessário. Eu te rendo graças por essa unção capaz de despedaçar todo o jugo. E eu te peço hoje, faz a tua vontade da tua forma. Eis-me aqui disponível para o teu louvor e serviço do teu santo nome. Já te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida e eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus o sangue do Cordeiro do alto da sua cabeça à planta dos pés, desamarrando tudo que possa estar travando a sua vida espiritual. Amém? Eu declaro paz sobre a tua mente, afinal de contas Jesus diz que a paz dele o mundo não pode dar. Eu declaro a paz de Cristo sobre a tua mente e sobre o teu coração. Eu declaro shalom sobre a tua vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra a Bíblia de vocês aí, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém? Algo tão poderoso eu quero compartilhar com vocês que amam a Deus sobre todas as coisas e aqueles que ainda não são tão apaixonados ainda por Deus ou Jesus porque ainda não os conhecem. Mas o reino espiritual é muito mais real do que o reino físico. E é isso que eu preciso revelar a vocês. Nosso Deus é real, a moeda do reino espiritual é a fé, e o reino espiritual se move pela fé e pela obediência. Quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo, Pai, eu confio em você, até quando às vezes as coisas não fazem sentido. Ontem nós começamos a falar algo no nosso devocional acerca de confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Manter os nossos olhos fixos em Deus, apesar do que nós enxergamos. Obedecer a Deus, muitas vezes, será muito divertido. E como é gostoso saber que nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, coisas maravilhosas acontecem e a gente pode encher a boca para dizer, uau, só Deus poderia ter feito isso. Só Ele poderia ter aberto essa porta. Ele é fiel. Aleluia! Então, quando eu encontro essa palavra, e eu quero dizer algo para você, que existem dias que vão ser super divertidos, mas haverão dias que serão difíceis. Amém? Que não serão nada agradáveis. Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, aquele que quiser me acompanhar, disse Jesus, tome a sua própria cruz e siga-me. Se eu quero andar segundo os passos do meu mestre Jesus, o autor da vida, aquele que é a personificação do amor, eu preciso obedecê-lo. Eu preciso carregar a minha cruz. E hoje muitos estão pregando um evangelho light. Um evangelho light sem revelação da glória de Deus. Um evangelho com poucas curas e poucas libertações. Quando Deus convoca um evangelho completo. Eu disse algo a vocês. Tem se pregado, a Bíblia diz sobre o grande comissionamento, ide por toda parte, pregai o evangelho. Marcos 16. A toda criatura. Mas muitos têm sonegado a verdade dessa palavra. E por que essa palavra não tem sido pregada na completude? Porque nós cremos apenas na salvação, que Deus nos levará para a eternidade, glória a Deus por isso, mas não conseguimos acreditar que o nosso Deus, que
enviou Jesus de forma sobrenatural, é o mesmo Jesus que nos dá uma herança e nos permite ser curados pelo seu poderoso nome. Ou permite-nos ser libertos pelo poderoso nome. Porque nós não conseguimos confiar que Ele nos protege e que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Porque nós não conseguimos descansar e andamos tão ansiosos pelo amanhã. Porque se a salvação vem pela fé no nome de Jesus, todas as demais coisas também. E pela fé em Cristo Jesus, eu sou liberto de todos os males que possam me afligir. Então, o Evangelho tem sido pregado parcialmente. Nós conseguimos acreditar na salvação, onde eu serei levada ao céu, estarei com meu Pai na eternidade, mas eu não consigo acreditar que meu Deus pode me curar de uma enfermidade. E o que é para Deus um câncer? Nada. Mas os meus olhos precisam enxergar na palavra respaldo. E essa palavra diz, eu sou o Senhor que te sara. E Ele quer operar. Por isso milagres acontecem ao redor de todo mundo. Eu não quero dizer que não é que não seja a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Mas a nossa fé faz toda a diferença no processo. Nós precisamos crer de forma absoluta que o nosso Deus pode o que ninguém pode fazer. Portanto, haverão dias de muita alegria e haverão dias que serão um pouco mais difíceis, porque nossa fé vai ser esticada, o Senhor vai nos provar. A Bíblia diz que o Senhor levou o seu povo ao deserto a fim de provar as intenções e as motivações do seu coração. E hoje, sabe que eu encontro muitas pessoas que se achegam a Jesus por milagres, para ter uma vida tocada pelo poder de Deus, mas quando o milagre chega à mesa, a primeira coisa a fazer é se levantar da mesa, porque tem outras coisas mais importantes para fazer. E se esquece do relacionamento e da comunhão com Deus. Tão poderoso algo que nós estávamos hoje na conexão falando, e meu marido disse algo fantástico. Quando Deus foi procurar Adão e Eva, Deus não perguntou a ele, o que vocês fizeram? Mas ele perguntou, aonde vocês estavam? A preocupação de Deus é que nós não viemos a nos desviar da real motivação. Então, há tantas coisas importantes que é necessário que venhamos a ter conhecimento para andar mais alinhado ao coração do Pai. E precisamos entender que obedecer sempre é uma via necessária para andar na direção do Pai. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, mas eu não consigo obedecê-lo. E são as coisas triviais do dia a dia. Parece que temos dificuldade de quando Deus diz não faz, nós temos, parece que pecado é tão simples que nós não tememos ao Senhor e decidimos não obedecer muitas vezes. Mas a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, eu encontro em Saul um personagem real, onde o próprio Deus escolheu para fazê-lo rei, mas o coração dele se desviou do propósito. O coração de Saul saiu do trilho. Ele começou muito bem. Deus escolheu porque ele cuidava de uma, se assim eu posso falar, no coletivo, de uma manada de jumentos, ou de um rebanho de jumentos. E Deus escolheu por causa da sua humildade. Deus não muda, porque Ele escolhe cada um por causa da humildade do coração. Afinal de contas, o orgulho precede a queda. E Deus escolheu Saul porque ele era humilde. Mas, muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor, os nossos olhos brilham por coisas, por situações e por circunstâncias, e muitas vezes muitos se desviam do propósito. Esquecem porque foram chamados, esquecem porque estavam sentados no trono, esquecem quem estão representando. Saul começou muito bem, mas ele também terminou muito mal. Saul era tomado pelo medo, amém? Pelo orgulho e pela insegurança. Ele tinha medo de não agradar o povo, mas não estava nem aí.
por não agradar a Deus. E a gente olha um personagem que parece tão distante da nossa realidade, mas ao mesmo tempo nós conseguimos enxergar muitos Sauls na igreja, muitos Sauls ao nosso redor, que enche a boca para dizer que ama a Deus, mas um coração totalmente distante de fazer a vontade do Pai. E sabe, essas palavras que eu tenho vos dito hoje, talvez não sejam as mais agradáveis, porque nós, nesses canais, é muito fácil falarmos sobre prosperidade, sobre o que você pode conseguir mediante a fé, mas o nosso coração precisa ser trabalhado a fim de que o céu seja alcançado. Amém? Então, essas verdades, a verdade do Evangelho em que diz que nós precisamos limpar o nosso coração, limpar as motivações do nosso coração, ter como principal alvo agradar o coração do Pai. Jesus disse em João capítulo 14 que aqueles que me amam são aqueles que guardam as minhas palavras. Não são aqueles que dizem que me amam da boca para fora, mas que têm a capacidade de obedecer a Deus, mesmo quando as coisas às vezes não fazem sentido. Então, é nesse momento, quando às vezes as coisas não são agradáveis, existe uma cruz para a gente carregar, que são tempos onde a nossa fé está sendo esticada e Deus está provando a motivação do nosso coração. É nesse momento que nós precisamos ser fiéis ao que está escrito. Saul, sendo o primeiro rei de Israel, sabendo que havia sido o próprio Deus e o grande Samuel que o havia chamado, escolhido, ele foi tomado por insegurança, ele desobedeceu gravemente as ordens que foi dada pelo próprio Deus, ele precisava estar tutoriado constantemente por Samuel, e quando Samuel se afastava, ele seguia os desejos do seu coração, ele tinha medo de outra pessoa assumir o coração das pessoas, entenda, que outra pessoa assumisse, tivesse controle sobre o coração de Deus, se assim eu posso falar. Então ele começou a ter ciúme de Davi, porque as pessoas agora amavam Davi. E ele não se contentava em obedecer a Deus, mas a inveja tomou conta do seu coração, por causa da sua insegurança, o medo de não agradar as pessoas tomou conta do seu coração, mas a primeira pessoa que ele precisava ter relevância em tudo era o próprio Deus, e Saul não estava nem aí. Então, é uma vida baseada em medo de perder o poder, medo de perder o trono, medo de desagradar pessoas, insegurança em fazer a vontade do Pai, mas nunca colocando Deus em primeiro lugar. E foi por isso que o trono saiu de Saul. Na verdade, não foi o trono que saiu de Saul, a unção, o poder saiu de Saul. A proteção saiu da casa de Saul. A glória saiu da casa de Saul. E, meus amigos, o que eu estou dizendo a vocês hoje é algo simples. Permaneça debaixo da poderosa mão de Deus. E nesse lugar, dobre o joelho e humilhe-se na sua presença. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vos exaltará. E é por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque o trono não roubou ou não tirou de Davi a primazia de Deus, Deus sendo o primeiro lugar do coração da vida de Davi. Até o último suspiro foi tentando e arquitetando um templo que ele ia levantar, mas que ele foi proibido e ele já deixou toda a planta para que seu filho executasse. É grandioso demais. E quando ele pecava, ele se arrependia, porque ele tinha Deus em primeiro lugar. Ele sabia quem tinha dado o trono, ele sabia o propósito pelo qual estava sentado, e Deus escolheu Davi para estar na linhagem de Jesus, um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, obedecer nem sempre vai ser fácil, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Tem dias que a gente vai procurar a voz de Deus e nós não vamos ouvir, mas nós sabemos os princípios que nós precisamos ouvir. Aleluia! Saul sabia o que precisava fazer,
mas ele foi tomado pela sua própria motivação, pelos seus próprios interesses. Quando não ouvia a voz de Deus, porque Samuel não estava com ele, ao invés de ele seguir os princípios, ele seguia a sua vontade, seguia o seu desejo, desobedecia. E é isso que eu quero dizer a vocês, mantenham os seus olhos fixos em Deus. A palavra fala em capítulo 10, versículo 28 do livro de João, que nós estamos muito seguros na mão de Deus. Nós estamos seguros e ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ninguém pode nos arrancar da mão de Deus se nós estamos na mão dele. Então é melhor passar no vale, no estreito, mais com o Senhor, do que estar em abundância longe das mãos de Deus, onde nós não temos a proteção, nós não temos a paz, nós não temos a segurança. Aleluia! Então, queridos, ainda falando sobre 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifício, obediência à voz dele. O que agrada mais a Deus, um aspecto religioso ou um coração dedicado em ouvir a voz do Pai e obedecer? Porque eu estou vendo cheio de gente que eu conheço e que estão muito mais interessados em atender os desejos do seu coração do que ser fiel ao que Deus mandou. Mas eu não sei o que Deus mandou, porque os nossos ouvidos não estão treinados ou não estão desejosos para ouvir a voz de Deus. Devocional é uma chave poderosa para abrir as portas do reino espiritual. É uma vida de devoção. E nós vamos ver os evangelhos falando sobre isso. Amém? Voltando. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiro. Rebeldia, que é desobediência, é um pecado tão grave quanto o pecado de feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor Saul, o Senhor Deus o rejeitou como rei. Então, se eu posso dizer algo a você hoje, não permita que o orgulho, nem o medo, nem a insegurança roube o lugar de proeminência ou de primazia que é estar na vontade de Deus. O primeiro lugar precisa ser o Senhor e o que Ele espera de nós. Ninguém nasceu à toa, nós nascemos com um propósito. Jesus também não morreu à toa, Ele morreu com um propósito. Ele está chamando milhares e milhares de pessoas que atendam ao seu chamado, que desejem obedecer, que desejem amá-lo. Amar a Jesus da boca para fora é fácil. E a nossa prova de que o amamos é quando guardamos a sua palavra. Aleluia! Eu quero declarar toda a bondade do céu sobre a tua vida hoje. Eu quero declarar o céu sendo manifesto sobre a tua vida, que todas as escamas dos teus olhos caiam por terra. Eu quero declarar o poder dessa palavra acessando os lugares mais escuros do seu coração. E que o seu coração esteja obstinado a ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia! Que o seu coração se incline para o coração de Deus, para que você se torne um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Todas as vezes que decidimos obedecer e combater o bom combate da fé, que é estar firme no propósito, firme na vontade, oposição vai se levantar. Tobias, Sambalate se levantou para Neemias. Amém? Você vai ver Josué e os reis que se levantaram em oposição à vontade de Deus, de que Canaã fosse estabelecida. Nós vamos ver Elias e vamos encontrar Jezabel tentando se opor. Mas saiba de uma coisa, Deus não perde em batalha. Se a sua vida está
em encontrar a Deus e fazer dele o teu alvo, se a sua vida está escondida e segura nas mãos de Deus, se você entregou tudo aos seus pés e você guarda ele, a vontade dele, a sua palavra em seu coração, o Senhor te concederá a vitória. Maior que está em você do que aquele que habita no mundo. Aleluia! Amém? Não tenha medo de oposição. Fica firme. Talvez tudo isso você saiba, já tenha pregado, mas talvez você esteja enfrentando hoje um Golias e você não sabe, Deus, por quê, como, por que isso está vindo de forma tão abrupta ou de forma tão agressiva contra mim, se eu só estou fazendo apenas a vontade do Pai, por que esse ataque tão feroz contra a minha vida? Porque você tem chamado, querido, e você é uma bomba explosiva para o inferno. E a unção que você carrega é uma criptonita contra o adversário. Aleluia! Glória a Deus! Para finalizar, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia ou anotar Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder no homem interior, por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão e o seu amor os manterão fortes. Alinhe-se com Deus. Ame-o, busque-o. Use todas as ferramentas espirituais para se você se aconchegar aos seus braços. Deus te fará mais que vencedor. Afinal de contas, é uma promessa. Aleluia! Que o Senhor te abençoe hoje. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Eu quero declarar portas abertas. Eu quero declarar o favor de Deus. Eu quero declarar escamas caindo por terra hoje. Eu quero declarar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestando sobre a tua vida. Eu quero declarar um sinal essa semana se movendo em teu favor. Obrigada, Jesus, porque a mão do Senhor repousa sobre todo aquele que nele crê. Eu quero declarar essa palavra e te abençoar hoje no poder e na autoridade do nome de Jesus. Shalom, Adonai.